Boa noite. Antes da gente iniciar na pergunta, ótima pergunta, deixa eu só fazer uma situação, falar uma situação aqui. É, Você, quem não sabe, eu sou formado no Botafogo, né? Eu tenho 10 anos de Botafogo, cheguei lá como estagiário e saí de lá como treinador da equipe principal nesses 10 anos com 99 jogos. Tudo que eu sou, que eu tenho, que eu me formei, não só como treinador, como pessoa, foi no Botafogo. Então tem um carinho gigante. Jamais desrespeitei nenhuma instituição e muito menos de respeitar aonde eu fui criado, fui formado. Teve um lance ali no final do jogo que quando eu olhei teve uma bola passando, eu pulei na bola e não peguei a bola. Eu não vejo isso falta de desrespeito. O Marçal depois do jogo veio falar comigo, pô, você vai falar de respeito. Eu falei, cara, pular numa bola e não pegar a bola, eu não vejo falta de respeito. Mas se o Marçal, que eu tenho um respeito gigante, e outras pessoas acharam isso uma falta de respeito, eu peço desculpa, mas não foi a minha intenção. Né? Eu acho que a imagem está aqui, eu tenho até aqui para ver. Um salto numa bola não é uma falta de respeito, só isso que eu queria falar. Sobre os três atacantes, gostei. Sobre a criação ofensiva, foi uma das melhores da nossa equipe, desde que no meu comando. A gente tem a média de XG, que a gente apanha quando fala de XG, mas quando ganhou dá para falar. A gente dobrou o nosso XG, fizemos 22 finalizações, dobramos a nossa média dentro da competição também. Então hoje, pelo que nós criamos, o gol do René, o Kaiser, 3, 4, o Mateuzinho, 2, chapada do Eric, mais 4, então foram 22. Vou ficar aqui, vou ficar bastante tempo. A gente teve um volume ofensivo muito bom, tá falando com o PH aqui. E a gente sabe que de repente você faz um grande jogo desse, com tantas chances, e uma bola o Júnior cabeceou e o Arcanjo fez uma grande defesa. Eles tiveram essa bola e a do primeiro tempo, uma bola parada também, né? Que o Arcanjo também fez uma grande defesa. No demais, o nosso jogo foi muito seguro, cara. Gostei demais do que eu vi, o controle do jogo, as melhores chances, oportunidades, conseguimos jogar bastante, ficar com a bola, criar muitas oportunidades. Então o placar não condiz com o jogo. Quem viu o placar 1-0 não condiz com o jogo, acho que era jogo para mais se nós tivermos um pouquinho mais de eficiência, mas hoje eu dou os parabéns para eles. A gente falou muito em ser intenso, de pressionar, ser impositivo o tempo todo, a nossa equipe fez, tanto que eu fiz, eu não sou, né, não tenho aquela regra de mexida, né, vocês falam, eu fui mexendo para ganhar mais força, e deu certo hoje, fiquei feliz que a gente criou pra caramba. Lógico que poderíamos ter caprichado um pouco mais, né? Hoje eu estaria vindo aqui falar de uma justiça, né? Se aquela bola como foi que cabeceou mesmo? Foi o. É. E se ele faz o gol, seria uma injustiça pelo volume que nós tivemos, mas futebol também não tem justiça. Eu ia estar aqui explicando um empate e de repente a gente não estaria balançando a cabeça com pegar tanto de tantas chances nós tivemos, né? Mas graças a Deus deu certo, vencemos, andamos mais uma tabelinha, né? Hoje tiveram jogos ali, né? O Santos venceu, que também subiu, então a gente consegue, né? Não andamos muito, mas mais uma vitória, o número de vitórias é muito importante dentro da competição. Ficamos a um ponto do Botafogo, que passa a ser um adversário ali que tá próximo da gente. Passamos o São Paulo, né, uma equipe muito, muito boa também. Então, o objetivo feito e tirar esse peso, né? Que a gente estava desses jogos sem vencer, tirando a Copa do Brasil. E a gente focou bem, treinamos bem. E vale ressaltar que a gente perdeu ainda Baralhas, que é o capitão, e perdemos Kaique. Então, jogamos só mesmo assim com dois volantes. E gostei muito da situação dos três atacantes. Pode ser que a gente tenha manutenção dependendo do jogo. Bom, Jair, aqui, você tinha um estigma de retranqueiro, mas do jeito que as coisas vão, você vai ganhar um estigma de derrubador Porque toda vez que você chega aqui, tem um tabu e você ganha. Então, um derrubador do tabu, né? Eu acho que esse vai ser o caminho. Mas o jogo de hoje, a vitória foi impositiva, como você disse, a vitória foi estratégico, foi cirúrgico, um gol só, mas teve um volume muito bom no ataque, né? Poderia ter produzido muito mais do que isso. Mas aí eu volto de novo a esse negócio de retranqueiro, porque mais uma vez no final, aqui no Barradão, você tinha até a opção de colocar o time atrás e você mais uma vez colocou mudança, promovendo a entrada de atacantes. É esse pensamento também que você já começa a pensar depois de uma vitória para o Barradão do domingo? Olha, a gente tem jogos e jogos, né? Tem jogo que a gente está com uma necessidade de defender um pouco mais. De repente, uma boa defesa ao ataque,
a gente começar a atacar, senão a gente traz muitos caras para cima da gente, muitas vezes, hoje não foi o que aconteceu, que a gente continuou em cima, tivemos dificuldade de matar o jogo, mas fiquei feliz com o volume, né, e assim, imagina sair uma fala, não façam isso, né, esse corte, igual o Jair reclama da falta de eficiência, não, a gente criou pra caramba, então tem que parabenizar eles, né, e tem dias que o René perdeu um gol sem goleiro, mas é o artilheiro da Copa do Brasil, acontece, cara. Tem dias depois o Caso entrou, teve outra chance cara a cara, tivemos várias chances cara a cara, Chapada eu já falei, né, pra galera da TV aí, enquanto eu estiver falando lá, ele passa aqui atrás das imagens, que corrobora com tudo que a gente está falando, né, Sam? Contra imagens não dá para brigar, dá, pega? Dá, né? Dependendo que dá. Não, dá para brigar, falei brigar, não precisa de lá ele. Boa noite, Jair. Não falei só dá para brigar. Um resultado importantíssimo, Jair, após uma sequência negativa e foco no Bavi. Onde me chamou a atenção a não escalação do Baralhas, então é uma peça importante, teve a visita do filho, enfim, não sei se interferiu nessa questão de ritmo e tal, mas essa mudança de formatação, de plataforma de fato, já era algo pensado ou você mudou por conta dessa saída do Baralhas, por exemplo? Já era algo pensado, só mudou a situação e iniciar o Baralhas iniciou o Zé, mas a gente só mudou um quadrinho ali, era algo pensado, mas o Baralhas teve esse incômodo, então o controle de carga ele ficou fora. Já era, a gente treinou durante a semana essa equipe, teve a semana cheia, graças a Deus, para treinar, sendo que o Baralhas fazendo a situação do Zé, com a perda do Baralhas na véspera do jogo, o Zé, que por sinal fez um grande jogo também, foi o substituto. Jair, boa noite, Manuela da Rádio Sociedade. Eu queria saber a respeito do René. Pela Copa do Brasil, ele é um artilheiro, né, faz muito gols, mas pelo brasileiro ele está vivendo uma fase um pouco mais difícil, assim, demorando mais de fazer gol, fez o gol, o último gol dele foi ainda no primeiro semestre, né? Antes da Copa do Mundo. Como é que faz para controlar a cabeça dele, um jogador que se esforça muito, se movimenta bastante, hoje chegou a perder alguns gols. Como é que tem sido a sua conversa com ele, até para não ter ansiedade do jogador? Legal você falar isso. Quando eu passei ali tem casos de casos. Tem casos que os jogadores você tem que falar menos, que senão piora a pressão. Tem casos que você tem que dar carinho, tem casos que você tem que puxar mais a orelha. Eu tava vendo ele ansioso. Quando eu estava passando, se tiver a imagem aí, eu baixo rapidinho e falo, para com essa ansiedade, mais tranquilidade que você vai fazer o gol. Ele, hoje tá foda, professor, hoje tá foda. Então tem dia que não, né, e ele, na reza, ele estava do lado dele, ele falou, hoje vai ser difícil para dormir. Eu falei, mas a gente ganhou. Então assim, mas o cara sente também, né, quando tem tantas oportunidades e acaba, mas como você falou, tem que passar confiança para ele, tranquilidade, ele é um menino muito jovem, tá jogando, tá vivenciando tudo muito rápido, ele veio de uma Série B, é uma mudança muito drástica, você jogar uma Série A de uma Série D, né, enfrentar grandes equipes como o Botafogo, outras demais equipes que a gente vem enfrentando, e mesmo assim o artilheiro da Copa do Brasil, então tem total confiança nossa, mas que ele volte a marcar, né, como ele fez na Copa do Brasil, dois gols importantes que nos deu a classificação, e já ele vai voltar também, vai voltar a marcar e nos ajudar. Jair, boa noite.